Jesus expressa todo o seu amor para com o povo, providenciando-lhe pastores. O Evangelho também nos mostra a generosidade dos apóstolos que não tinham tempo nem para comer. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho deste sábado. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhermos em nossa vida e em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram até lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho nos recorda que Deus é o pastor da humanidade. Isto significa dizer que Deus quer para nós a vida, quer nos guiar para boas pastagens, onde podemos nos alimentar e repousar. Não é da vontade de Deus que nos percamos pelos caminhos que nos levam à morte, mas que cheguemos à meta do nosso caminho, que é precisamente a plenitude da vida. Jesus apresenta-se como o bom pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel e mostra a sua preocupação pelos seus discípulos. Cansados, depois de uma missão apostólica pelas cidades e aldeias vizinhas, Jesus disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O evangelista São Marcos diz que eram tantos os que iam e vinham que não tinham tempo para comer. Então, foram numa barca, retiraram-se à parte a um lugar deserto. Disse Jesus: Vinde e descansai um pouco. No descanso, mesmo afastados e concentrando a nossa atenção no nosso eu, também devemos procurar Cristo, porque o amor não conhece férias. A qualquer lugar para onde o homem se dirija, se não se apoia em Deus, sempre achará a dor. Como adverte Santo Agostinho, ao menos a dor de termos deixado o Senhor de lado. Não devemos consumir os momentos de lazer em não fazer nada. Devemos entender o descanso como um distanciar-se dos acontecimentos diários, nunca como dia de ócio. Descanso significa represar, acumular forças, ideias, planos, em poucas palavras, mudar de ocupação para voltar depois com a autoestima renovada aos afazeres habituais. Esse tempo de descanso deve produzir um enriquecimento interior, consciência de se ter amado a Deus, de se ter cuidado com esmero da vida de piedade. Santo Agostinho deixou questionamentos para ajudar no discernimento sobre o descanso. Disse ele: O Senhor poderia dizer a muitos: Por que continuas a caminhar por estradas difíceis e penosas? O descanso
não está onde tu procuras. Fazes bem em procurar o que procuras, mas deves saber que não está onde procuras. Procuras a vida feliz na região da morte? Não está ali. Como é possível que haja vida feliz onde nem sequer há vida? A cada domingo, no final da Santa Missa, somos enviados à missão. E também nós, como os discípulos, a cada domingo, voltamos sempre de novo para junto de Jesus, a fim de contar a Ele o que fizemos e ensinamos. E só com Jesus transformaremos a ação missionária em ação de graças. Faremos ressoar hoje a voz de Jesus, que diz: Eu vos dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por tudo o que realizastes em nossa vida nesta semana que passou. O Evangelho nos mostra a necessidade do evangelizador ficar a sós com Jesus, de retirar-se para um lugar solitário, um lugar deserto. Não é possível comunicar o que não se tem. Daí a necessidade dos momentos de oração, de um retiro espiritual. Jesus, após as atividades apostólicas, retirava-se para as montanhas, onde permanecia em oração durante a noite. Precisamos equilibrar a ação e a contemplação. Passar das tarefas do dia a dia ao diálogo secreto e regenerador da oração com Deus. Aprender a descansar com Deus e em Deus. A pensar e a pesar a vida com Ele e nele. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Peçamos a Jesus que nos dê as disposições necessárias para realizarmos bem a missão, tendo Jesus como grande modelo de compaixão e de cuidado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um sábado abençoado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.